Ao meu lado, como o André estava falando, estou no lugar que eu mais gosto da casa. André Porto, sommelier. Ele que tem uma história, uma vida toda, né, ligada ao vinho, né, André? São 30 anos trabalhando com vinho. A gente já posso dizer que eu bebi quase o planeta Terra inteiro. Então, quando a gente fala da profissão, no caso sommelier, uma das coisas mais importantes é da mesma maneira que o piloto de avião tem que ter hora de voo, a gente tem que ter litragem. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que cheirar muita rolha. Tem, não, você tem que conhecer, porque como o vinho, ele é um universo, assim, muito diversificado, você tem, na realidade, que ter experimentado bastante coisa para você realmente ter uma opinião. Opinião, esse é o termo que eu gosto, opinião. Porque não existe, o André estava me explicando que não existe uma regra. Existe uma formação de opinião sobre determinado buquê, aroma, é isso? Exato. Sabor. Na verdade, a questão do vinho, ela é muito relacionada ao teu gosto pessoal. Também a gente diz o seguinte, que não tem certo, não tem errado, não tem uma regra. Tem aquilo que você gosta e aquilo que te faz feliz. Então, isso aqui foi concebido com uma única razão, de te trazer prazer. Tá certo. Mais nada. A grande questão é que, digamos, o Brasil, como é um país que não tem uma tradição de consumo, de produção de vinho tão longa, puxa vida, o que você está falando de tradição longa? Colonização. Se eu falar de Itália, por exemplo, eu estou falando de 3, 4 mil anos de cultura de vinho. Então, a gente já estabeleceu o que é bastante e o que não é, né? Então, a gente tem a nossa raiz com relação a consumo de vinho também é recente. A gente está falando de 1800 e alguma coisa, século XIX. Colonização italiana? Exato, os italianos. Então, as primeiras cepas? Exatamente. Aí que começa o contato do brasileiro com o vinho produzido no Brasil. Porque até então você tinha vinho vindo da onde? Portugal. Os importados. Exato. E não se tinha o hábito também, não se tinha o hábito. Até a década de 80, o vinho estava muito restrito ao eixo de Rio e São Paulo, porque a colônia portuguesa e a colônia italiana, com mais, digamos, poder aquisitivo, está exatamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, o foco de importação de vinho, de comercialização de vinho, estava restrito até a década de 80 em São Paulo. A partir da década de 80, começou-se a produzir vinho fino no Brasil, até em função de um projeto da Sigra, quem que lembra daquela marca da Almaden, né? Almaden, década de 80, lá na divisa de Santana do Livramento. É verdade. Daí pra cá, muita coisa mudou. O André dizem aí, a história chama o vinho da bebida dos deuses. Manjar dos deuses. Então, se a gente for pegar dentro do contexto histórico, se a gente for lá para trás na Grécia, a gente tinha uma divindade relacionada ao vinho, que era Baco. Depois em Roma, que também é interessante em função de distribuição cultural, por assim dizer, a gente tinha o Dionísio. Então eram dois cultos onde o vinho fazia parte de toda uma liturgia. No Egito também o vinho fazia parte do culto, dos rituais todos. Então o vinho vem caminhando, e o vinho ganhou um status de bebida sagrada quando no século IV o Constantino declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. A partir daí o vinho passou a ganhar um âmbito sacro mais forte ainda, e a igreja passou a monopolizar a produção do vinho. Então toda a Idade Média, Renascimento, tem a igreja como o principal elo de produção da cadeia de elaboração de vinho com o consumo. É bacana a história do vinho. E a uva fermentada, é isso? O vinho, assim, numa visão seca, bem simplista, ele é o resultado da fermentação de uvas maduras e sãs. Ponto. Acabou. O álcool, inclusive, vem daí, né? O álcool é resultado da fermentação alcoólica. Hoje nós podemos dividir quantos tipos de uvas? Bom, vamos... As mais especiais. Então, vamos lá. Em termos de universo de mercado, todo o universo do vinho está basicamente comercialmente falando, sustentado por 8 ou 9 variedades de uvas, todas originárias da França. Então são Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc e outras que são todas castas francesas. Ponto.
Se a gente for pensar em diversidade, só Portugal tem catalogadas 350 variedades. Que eles usam uma outra nomenclatura, né? Na verdade, são outros nomes de uvas. E na Itália, eu tenho mais 500 variedades. E partindo do ponto que nesses dois países eles fazem vinhos misturando variedades de uva, então a possibilidade de vinhos diferentes é absurda. Né? A gente ouve também a história dizer muito que a Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas. Cabernet Sauvignon, rainha das uvas tintas, e Chardonnay, rainha das uvas brancas. Sim. Tem um porquê. Tanto a Cabernet Sauvignon como a Chardonnay são uvas que se adaptam tanto em climas frios, climas temperados e climas quentes. Então é possível desenvolver o cultivo dessas duas variedades em quase todos os lugares da terra, quase todos. Né? E comercialmente são duas variedades muito expressivas e de muita aceitação de mercado. Então é natural a gente imaginar que a grande massa de produtores de vinho opta por plantar primeiro Cabernet Sauvignon e Chardonnay, porque são variedades mais aceitas pelo mercado. Então são as duas variedades de uvas mais difundidas no mundo, em termos de área plantada, por assim dizer. Você falou que o Brasil, esse hábito é relativamente novo. No Brasil, planta-se algum tipo de uva vinífera ou não? Oh, nossa! Hoje no Brasil... Por exemplo, quais... Nossa, regiões produtoras no Brasil. Primeira que a gente lembra vai ser o Rio Grande do Sul. Claro. Então, o Rio Grande do Sul, hoje eu tenho Clima propício, estava me contando Isso, antes tem do verão, intervalo, né? então eu tenho ali a região do Vale dos Vinhedos, é uma referência, e tenho agora também outras regiões produtivas, principalmente na divisa do Uruguai. Então, Santana do Livramento, Encruzilhada do Sul. Santa Catarina, eu tenho mais aí 2 ou 3 regiões bacanas, principalmente ali São Joaquim, onde a gente tem a viticultura de altitudes, vinhedos plantados a 1.200, 1.300 metros de altitude, experiências legais. Ali também tem o calor e tem o frio. Vou falar uma coisa que pouca gente sabe. Paraná. Toledo. Olha, que Toledo tem umas experiências muito legais com vinho. Colombo. Não estou falando de vinho comum, estou falando de vinho mais elaborado. Tem algumas vinícolas que estão produzindo espumante champenoise em Colombo. Que interessante, hein? Né? E Campo Largo. Que bacana. Campo Largo hoje tem várias experiências de vinificação que estão sendo aperfeiçoadas, estão dando certo. Aí requer algumas peculiaridades. Interior de São Paulo, a gente tem uma região aí um pouquinho mais simples, São Roque e tal. Minas Gerais está começando, Bahia, né, o Vale do São Francisco, a gente tem também um polo de produção nessa região. Goiás, alguma coisa também. Então, se a gente for pensar no Brasil como um país de dimensões aí continentais, as possibilidades de microclimas diferentes, para adaptação até de variedades diferentes, é enorme. Então, eu diria para você o seguinte, que a experiência do vinho no Brasil, ela está engatinhando ainda. A gente existe muito mercado, mercado, né? Que aprender. E a gente está vendo aí, André, que o brasileiro está buscando muita informação. Exatamente. E o objetivo hoje do André aqui, nos trazer informação. Eu estou vendo que ele trouxe aqui 3 tipos de taças. Uma das coisas mais interessantes, pessoal, você acredita que as pessoas às vezes têm medo de vinho? Medo. Tem medo. Já ouvi esse termo. Muito medo. Algumas escolhem pelo rótulo. A pessoa fala assim, se eu falar o nome da uva errado, eu vou passar vergonha. Então, e realmente, tem uns nomes de uva que parece palavrão, né? Você imagina o cara vai no restaurante, abre uma carta de vinhos, e aí? O que eu faço? Como é que escolhe? Como é que eu me acho, né? Ainda mais está acompanhado. E aí você chega no restaurante e tem um cenário, que nesse aqui, com 3 taças, o que eu faço? Como é que eu faço? Né? Isso aqui também, que é esse garrafa mais doida, esse chama decanter, isso aqui. Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de um tema que é bem interessante, que é o serviço do vinho, que também está relacionado com taças, com decanter, com abertura de garrafa. Vamos fazer a mágica, vamos ver. Vamos fazer a mágica. A primeira coisa interessante é a questão do saca-rolha, né? A gente costuma ver em casa aqueles saca-rolhas, ou aquele que você tem que prender a garrafa tudo. Nossa Senhora. Ou aquele que tem aquela... Aquilo é terrível. Aquela asa, né? Que você... Nunca dá certo. Então, saca-rolha bacana, que a gente costuma ver os profissionais usando, é esse aqui, ó. É um saca-rolha
aqui de 2 estágios. Ok. Eu vou ter Encontra uma fácil rosca isso no mercado? Ah, de monte. É? Eu vou ter uma rosca aqui Aham. e eu tenho também um instrumentozinho no meu saca-rolha, que é uma pequena lâmina Ok. para cortar a cápsula. Então, Ok. tá aqui a dita cuja da garrafa do vinho. Aqui a gente tem uma cápsula de plástico que vai proteger exatamente a rolha. Então, minha primeira missão é cortar. Lógico que a gente vê o povo enfiando rolha aqui, puxando com tudo, tá né? vendo, Mas hein? dá pra gente fazer mais bonitinho. Tá Então, certo. eu vou pegar a Vamos lâmina conservar do a meu... garrafa, pelo menos, né? não, dá uma apresentação mais bonita. certeza. Você vai receber alguém na tua casa. Bacana, a garrafa não está literalmente dilacerada. Então, a gente vai retirar aqui essa parte de cima e vamos, a partir daí, ter acesso à rolha. Esse é um vinho fresco, né? Esse Jovem. é um vinho jovem. É, aqui né? vai acontecer um negócio que também é didático. Então, peguei o meu saca-rolha, coloco aqui e pá, vamos girar ele aqui direitinho, tá. Usar os 2 estágios. Primeiro estágio, para não ter que fazer força. Segundo estágio, e tirei a rolha. Mas que rolha que é essa? Não é uma rolha de cortiça. E agora? Na realidade, alguns anos atrás, os produtores começaram a utilizar outros tipos de material para vedação. Então, a gente conhece o vedante mais tradicional de vinho, que é a cortiça. Mas a cortiça ela é retirada de uma árvore chamada sobreiro, principalmente Portugal e Espanha. E é da casca da árvore. E isso demora um monte para regenerar, além do fato de que haja sobreiro para tanta rolha de vinho, né? Então, o que acontece? A principal função da rolha ela é vedar, não deixar o ar entrar na garrafa. Então, o que o mercado criou? Criou outros tipos de material que fazem esse serviço de vedação perfeitamente. E um deles é a rolha sintética, a rolha de plástico. Funciona tão bem quanto. Perfeito. Só que tem muita gente que quando vê um vinho com rolha de plástico, fala, não, esse não é um vinho é de qualidade. bom. Isso é um mito que foi criado. Me corrija, eu ouvi dizer, uma pessoa dizia dentro de um lugar de venda de vinho, que você virando a garrafa, se embaixo era reto, o vinho era simples. Se embaixo era côncavo, era um vinho de qualidade. Mentira, isso ainda. Isso não procede. Folclore. De jeito nenhum. Assim como essa se é cortiça ou se é plástico. O objetivo disso aqui, gente, é vedar, não deixar entrar ar. E outra, a rolha de cortiça, você tem que manter a garrafa de vinho deitada, porque a cortiça ela tem um poder de contração e dilatação e ela precisa estar molhada o tempo inteiro. A rolha de plástico, não. Então, isso faz com que você possa deixar a garrafa em pé, sem prejuízo nenhum. E, por exemplo, para uma loja de vinhos, a quantidade de garrafa que vai caber na prateleira é Com muito certeza. maior. Não precisa deitar a garrafa. Não precisa deitar a garrafa, até para você guardar na tua casa, enfim. O que acontece é que é o charme da rolha de cortiça. Claro. E tem um outro tipo de material que também é usado, que é a tampa de rosca, que funciona perfeitamente. André, eu abri uma também. garrafa assim na minha casa. Eu tenho que tomá-la até o final ou eu posso fechar e guardar? Você pode... Se eu for guardar, eu tenho que guardar na geladeira depois de aberto ou eu posso deixar ali na minha adega normalmente? Veja, são várias questões. Primeira coisa, quando você toma meia garrafa de vinho, o que sobra na garrafa é metade vinho e metade ar. Certo. O grande problema é o ar, porque o ar está cheio de bactéria chamada bactéria acética, que vai transformar o álcool do vinho em ácido acético, ou seja, vinagre. Então, você tem que diminuir a quantidade de ar que tem no recipiente e usar uma temperatura mais baixa que deixa a bactéria acética preguiçosa. Ok. Ponto. Ela vai comer teu vinho mais devagar. Vai, mais devagar, que é uma que ela vai comer, ela vai. Ou você bebe ou ela come, não tem mesmo. Então, plano A, mais fácil, mais rápido. Você pega uma garrafinha de vidro pequenininha, de Coca-Cola, de gasosinha, e põe o que sobrou do vinho na garrafinha. Ou seja, você vai ter um espacinho de ar bem pequeno. Tampou, colocou na geladeira. O frio faz a bactériazinha ter menos apetite. Vai comer mais devagar o teu vinho. 4 dias, tranquilinho o teu vinho. É o máximo. Plano B, é o máximo. Daí não que do 4º para o 5º dia ele vira vinagre. Não, você tem um pão duro assim, né? Fica 4 dias com a garrafa, meia garrafa, tá vendo? Plano B, você tem uma bombinha, um equipamento próprio para vinho, chama Vacuum Van, você coloca ela aqui, você tira o ar da garrafa
e ela vai ficar armazenada na geladeira. Bacana. Sem oxigênio aqui dentro. Também em 4, 5 dias. Legal. Né? São as duas maneiras. Ou então você, 2, 3 dias, deixa a garrafa como está e você consome. Vamos falar do decanter, né? Vamos. É só fazer uma outra parte. Aí você fez a tua pergunta para o vinho. Se você perguntasse para mim, pois é, se eu abrir uma garrafa de espumante, como que eu comum, faço? Né? Tem muita gente que fala assim, não, eu compro espumante de meia garrafa, porque se eu não tomar tudo, eu não perco. Fora. Pois é, mas tem um jeito. Não sei se você consegue mostrar. Aqui. Isso aqui é uma tampinha de espumante. Tampa bacana, gente. Ó, específica para espumante. Para espumante. Pode ser usada para vinho também, mas é mais para espumante. Vai lá, o que acontece? A tampa a rolha, eu tirei da garrafa, eu coloco. Não coloca mais? Não, a de vinho eu coloco. A de espumante eu não vou, jamais não vou conseguir. Essa aqui não, olha só, eu coloco ela aqui e ela vai travar aqui embaixo. Está resolvido o meu problema. E o espumante vai ficar na geladeira lá os seus 4, 5 dias com gás. As bolinhas, tudo igualzinho. Show de bola. Tá. Bom, né? Uma outra coisa bacana que a gente queria mostrar também é isso aqui, ó. Isso aqui chama decanter. Tá? Isso aqui é uma coisa bacana para você ter na tua casa, você que gosta de vinho, que agora no inverno vai curtir um vinho tinto e tal. Decanter. Isso aqui você encontra aí nas boas lojas do ramo, 25, 30 reais que você vai investir nisso aqui. Uma das coisas mais legais a respeito do vinho, e a gente ouve falar o seguinte, não, você vai tomar um vinho, você abre a garrafa 1 hora antes. Por quê? Porque o oxigênio, o contato do vinho com o oxigênio, primeiro vai fazer com que o álcool evapore, junto com o álcool o excesso de conservante também evapora, e a tendência é que os aromas do vinho fiquem mais legais. Mais elaborados. Exatamente, vai abrir o aroma do vinho. Só que vamos pensar, qual é a quantidade de ar que entra pelo mínimo? Pelo tamanho da boca é mínimo. Tudo bem, aí eu tenho um plano B. O meu plano B é pegar a taça de vinho, colocar o vinho na taça. Outra coisa que você percebeu é que eu coloquei um pouquinho menos da metade. Então, o restante da minha taça está preenchido com ar. Claro. E eu tenho o quê? Uma superfície de contato na minha taça maior do que o gargalo da garrafa. Com certeza. Então, quando eu faço isso aqui, a gente vê o povo fazendo isso aqui. Está oxigenando. Fala assim, ô gente metida, mas não é não. Na verdade, isso aqui faz com que o álcool evapore, o excesso de conservante que vai te dar dor de cabeça também evapore. Gente, todo vinho tem conservante. E vai fazer com que os aromas fiquem mais legais, o vinho fique mais macio. Agora, imagina você, se eu fizer nessa aqui, colocar o meu vinho aqui dentro, 15, 20 minutos, a superfície de contato com o ar aqui é maior do que na taça e maior do que na garrafa. Então eu posso, inclusive, mas depois eu tenho que voltar o vinho para a garrafa. Então, não. Só que você leva para a mesa e vai servir o teu convidado, o teu pessoal, a partir do decanter. Então, o vinho vai ficar, sem dúvida nenhuma. Tem uma dupla função aí. Então, aí eu estou fazendo no decanter a operação de aeração do vinho. Se eu tivesse com um vinho muito antigo, que tivesse borra e tal, o decanter, por causa do formato dele, ia fazer com que toda a borra do vinho ficasse presa aqui nessa borda. Se fosse um vinho mais antigo, exato. Né? Como é um vinho jovem e o meu objetivo é oxigenar ele, então ele vai fazer a vez numa boa. Sobrou vinho no decanter. Poxa vida, para eu colocar o decanter na geladeira, às vezes é complicado. Volta para a garrafa, sem problema nenhum. Põe a rolha, passa para a garrafa e guarda o seu vinho. Outra coisa interessante, vamos lá. Eu tenho aqui 3 taças. Aí você chega num restaurante e você vê 3 taças. Você fala, meu Deus do céu, como é que eu faço? Então, normalmente, eu vou ter uma taça para água e uma taça para o vinho. Há uns anos atrás, a taça maior era a taça de água e a menor era a taça de vinho. Ultimamente, o pessoal mudou o raciocínio e está colocando o vinho na taça maior. Tudo bem. E a água é importante que acompanhe todo o tempo em que você está degustando o vinho, porque a água vai fazer o seguinte, ela vai hidratar o teu organismo. Para você, para o teu organismo assimilar uma molécula de álcool, ela precisa de gastar 2 de água. Por isso, quando você toma uma a mais aí, digamos, dá aquela sede danada. Aqui você já está repondo. É isso, e não adianta. E também tem
a questão de sais minerais, todas que você está tomando e tal. Então não adianta você tomar uma garrafa de vinho e antes de dormir você querer tomar uma garrafa d'água, não. A coisa tem que ser ao mesmo tempo. Então, estou tomando vinho e estou tomando, mas que esquisito, tomar vinho, tomar água. Aí os dois líquidos acabam entrando e você tem uma diluição e diminui a quantidade de álcool que o teu organismo está recebendo. Bacana. Então a água é muito importante. Aí o pessoal fala, tá, mas água com gás ou sem gás? Gosto pessoal, porque as duas vão resolver o teu problema. Essa é melhor? E essa aqui é uma taça de espumante. Essa aqui é uma taça chamada Flute. Taça de espumante, ela tem esse formato, porque ao contrário dos vinhos de mesa, o espumante tem gás carbônico. E a taça tem esse formato para fazer com que o gás permaneça em contato com o vinho o maior tempo possível. Veja, a gente vê o povo fazendo isso aqui com vinho. Aqui nós queremos pôr oxigênio na taça e fazer ele ter contato. Já no espumante, se você fizer isso aqui, você vai mandar o gás carbônico todo embora. Acaba com as bolinhas. Acaba com as bolinhas do seu espumante. Exatamente. Okay. Então, taça de espumante, a gente prepara a sua taça para a gente finalizar e vamos brindar, então. Vamos brindar. Bom, você quer conhecer um pouco mais do trabalho desse homem que conhece muito da arte do vinho? Seu site, né, André? Meu site, andreportovinhos.com.br. andreportovinhos.com.br. Isso. Aí, se você tiver alguma dúvida, você em casa, eu queria uma dica para um vinho, para harmonizar, ou eu estou com dúvida disso, ali tem um espacinho de contato, passa o e-mail para mim que eu te respondo. Maneira bem objetiva e tranquila. Fica à vontade, a gente está aí para isso. O assunto é longo ainda? Meu Deus do céu, acho que nós vamos precisar de mais programa nós vamos falar sobre como combinar, tem gente que vai fazer festa, né? Compro branco, compro rosé, e uma outra pergunta, quanto de vinho eu compro? Porque a gente também não Mas isso é papo para outra semana, porque o André vem cozinhar para a gente semana que vem aí. Eu esqueci de contar, o André, além de sommelier, esse homem cozinha aqui. Eu, como não sou bom nem nada, convidei ele. Então vamos lá. Saúde. Saúde, uma boa tarde para você.